como ajudar empresas do Simples Nacional a pagar menos impostos legalmente. O nome disso é planejamento tributário. Sim, é possível pagar menos impostos legalmente, mesmo sem sair do Simples Nacional. Eu sou André Belfort, sou contador, sou advogado tributarista e me especializei em ajudar empresas de pequeno e médio porte a viabilizar o seu lucro, exatamente, ajudando as empresas a pagar menos impostos e colocando esse dinheiro que sobra no bolso do empresário todos os meses. Você que é empresário sabe a dificuldade que nós temos hoje de viabilizar o lucro diante de custos cada vez mais elevados, diante de um cenário cada vez mais inconsistente, de um cenário cada vez mais imprevisível por conta de tantos problemas que a gente acaba tendo ao nível de uma política insegura e de demais outras coisas também. Porém, o planejamento tributário é uma forma legal de você pagar menos impostos. E é nisso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Segundo dados do Simples Nacional, 2,5 milhões de empresas entraram no Simples Nacional somente no ano de 2021. A carga tributária ela pode alcançar mais de 30% do faturamento bruto de uma pequena empresa. Isso pode corresponder a mais de 90% do lucro e muitas vezes sequer permitir lucro na empresa. A carga tributária, ela de fato precisa ser visualizada também pelo pequeno empresário, também pelas empresas do Simples Nacional. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas André, é possível uma empresa, mesmo sem sair do Simples Nacional, pagar menos impostos? Sim, essa é a resposta. É possível pagar menos impostos. A gente percebe que a estrutura tributária do nosso país é complexa, dificultosa e o Simples Nacional só é simples no seu nome. Por isso, ter no seu cenário, ter na sua empresa a capacidade de projetar cenários, ter acesso a ferramentas de planejamento tributário e formas de repensar o seu negócio pode ser um divisor de águas, pode ser de fato a diferença entre uma empresa que é inviável e uma empresa que gera lucro de verdade, porque não dá uma carga tributária de 10, 15, 20, 30% sobre o seu faturamento sem nenhum retorno sobre isso. Hoje eu vou te dar 3 dicas fundamentais que você pode aplicar agora, de maneira imediata, tendo uma compreensão clara do que são essas ferramentas para melhorar e desenvolver o teu negócio de verdade. A primeira coisa que vamos falar é sobre o planejamento tributário. Em segunda, eu vou tentar esclarecer para você e tornar mais claro o que é de fato o Simples Nacional. Em seguida, eu vou te passar algumas ferramentas básicas para quando a gente está falando de empresas que prestam serviço. E em seguida, vamos fechar com dicas específicas para empresas de comércio. O planejamento tributário ele é uma estrutura legal, uma estrutura utilizada por grandes empresas e por especialistas para reduzir os impostos legalmente. Exatamente isso. Muitas vezes, as pequenas empresas elas são cuidadas com certa informalidade, cuidadas sem planejamento e toda a forma que o pequeno empresário muitas vezes conhece de pagar menos impostos é a sonegação, é deixar de estar emitindo uma nota, é muitas vezes estar ali desorganizado. Já o planejamento tributário ele é uma forma legal, estruturada de você pagar menos impostos. Então, planejamento tributário, essa palavra que eu sei que é difícil às vezes compreender, é uma palavra que não está no nosso dia a dia, é uma coisa que não compõe tanto o nosso vocabulário. Porém, vamos pensar bem simples sobre isso. Planejamento tributário é uma forma estruturada de planejar a sua operação, planejar o seu quadro societário e planejar a forma que você faz negócio, onde tudo conta, cada detalhe. Tentando compreender dentro do cenário do planejamento tributário para empresas do Simples Nacional, é necessário você compreender que o Simples Nacional, de simples, ele só tem um nome. O Simples Nacional ele nasce em uma lei que objetiva simplificar a estruturação e pagamento de impostos, onde a contabilidade, que tem o dever de apurar e reportar os eventos que acontecem dentro de uma empresa, vai ter ali a sua vida facilitada por um único documento chamado de DAS, que reúne todos os impostos ali dentro. Então, quando você pega uma DAS do Simples, você vai encontrar ali dentro o IR, CLL, o PIS, COFINS, o ICMS e, quando o serviço, o ISS também. Ocorre que é necessário que você compreenda que essa simplificação não pode ser confundida com o mais barato, com o melhor para o seu negócio. O Simples Nacional, sem dúvida, sim, quando você está começando, quando você tem ali as primeiras faixas de faturamento, sim, é interessante que você comece ali, mas é necessário que a sua empresa amadureça, que o Simples Nacional ele é organizado também por faixas. Vamos pensar de maneira simples. A primeira faixa, por exemplo, vamos supor que ela comece ali até R$100 mil.
mensais. Ou melhor, vamos trabalhar a nível anual para ficar ainda mais simples. Vamos fazer assim? Então imagina que você fatura R$100.000 por ano. Você que fatura R$100.000 por ano, você de fato vai ter uma tributação diferente daquele que fatura 200. E o que fatura 300 também será diferente, o que fatura 500 também. Ou seja, a sua alíquota ela vai subindo de acordo com o seu faturamento. Ora, André, se eu faturo 500 mil, eu pago proporcionalmente a mesma coisa de quem paga 100 mil. Não. O Simples Nacional ele vai ser regido pela progressividade e isso já complica bastante a compreensão. Porque a progressividade ele é um principal motivo de você ter que sair do Simples e ter que trabalhar em outros regimes. Por quê? Quando você está nas primeiras faixas, o teu faturamento vai estar ali, ó, 6% quando é serviço, 4% comércio, pode começar assim. Depois ela vai progressivamente crescendo. Ou seja, se você fatura 500 mil por ano, 1 milhão por ano, pode ser que você esteja aí já pagando 11%, 15% do seu faturamento sobre o seu faturamento de impostos. Por isso, fazer testes, fazer uma revisão dentro da sua estrutura de empresa é fundamental para você compreender se de fato o Simples Nacional ele é o regime adequado para você ou não. Não adianta você achar, não adianta você pensar que é. Tem que fazer conta. Planejamento tributário é pensar o futuro, é pensar fazendo conta mesmo. Olha, eu no Simples Nacional eu pago X, quanto é que eu estaria pagando no presumido? Vem cá, e dentro do Simples, modificando aqui o KENAI, fazendo uma alteração de atividade, quanto é que fica? Como é que é isso? O planejamento tributário ele é uma resposta objetiva, direcionada de números do seu negócio. Por isso é fundamental você entender quais são as possibilidades legais dentro do seu negócio. Então vamos dividir essa segunda dica aqui na compreensão do que é uma prestação de serviço e o que era a venda, né? Ou seja, o comércio ele é uma revenda e uma venda de mercadorias. A prestação de serviço, necessariamente, ela tem a ver com uma obrigação de fazer. Por exemplo, você vai prestar um serviço, você vai dar um treinamento a alguém, você vai, vamos dar aqui um outro exemplo, vamos supor que você vai filmar um casamento, né? Você está fazendo uma prestação de serviço, certo? Agora temos aqui um cameraman, temos toda uma estrutura aqui que estão prestando um serviço para Belfort. Então, quando você está falando de prestação de serviço, você tem uma obrigação de fazer. Na prestação de serviço, onde há uma obrigação de fazer, você vai ter a incidência do ISS. Por isso, uma das principais ferramentas quando a gente está falando de prestação de serviço é você analisar quais são as possibilidades disso. Porque o serviço no Simples Nacional ele vai estar localizado em uma série de anexos, não é somente o anexo 3. Uma explicação aqui é válida. O Simples Nacional ele vai estar estruturado através dos seus anexos. O anexo 1 é para comércio, logo, se você tem um comércio, você estará no anexo 1. O anexo 2 vai estar voltado para a industrialização. Se você industrializa algo, vai ser no anexo 2 que a sua empresa vai estar enquadrada. Já serviços, ele começa no anexo 3, porém ele avança para o anexo 4, para o anexo 5, etc, etc. Então, serviços será aí sempre um objeto de muita análise, de muitos detalhes quando a gente está falando do Simples Nacional. Primeiro, quando a sua atividade pode estar obrigada a estar em um anexo específico, por exemplo, a construção civil. Prestação de serviços na construção civil é necessariamente, obrigatoriamente, ou melhor, é necessariamente obrigado, né, a estar no anexo 4. Você não tem a opção de estar no anexo 3 ou no anexo 5, por exemplo. Por quê? Porque a lei ela prevê uma obrigatoriedade, né? Ela determina que as empresas da construção civil, com esse KENAI específico de construção civil, esteja obrigado, pela força do seu KENAI, a estar no anexo 4. Mas já outros serviços não. Por isso essa análise, o planejamento tributário é isso, é essa análise minuciosa das possibilidades de o que é possível fazer. Porque no anexo 4, por exemplo, na construção civil, você é obrigado a recolher 20% do INSS dos seus funcionários. Mas peraí, como assim, né? Isso não está voltado só a empresas para o presumido e lucro real? Sim, porém, a empresa de construção civil vai se equipará-las nesse sentido da contribuição patronal. Por isso, é preciso ter muita atenção, mesmo que no Simples Nacional, quando se presta serviço. Já partindo para o comércio, quando você vai falar do comércio, você vai falar de uma troca, né? Você vai falar de uma troca de titularidade. Toda vez que você pega um produto, eu vou vender essa caneta, quando você vende essa caneta para uma outra pessoa, ali vai incidir o ICMS. Também poderíamos falar aqui do ICMS voltado para serviço de comunicação e transporte interestadual, mas esse não é o foco aqui, é uma dica mesmo para você que comercializa e está aqui assistindo esse vídeo sobre como pagar menos imposto no Simples Nacional. O que você precisa entender é que quando você
está fazendo ali a comercialização de mercadoria, de fato o ICMS vai ser a sua maior preocupação, porque é o imposto de incidência e de maior relevância, porque a maior alíquota, o maior valor está ali, está no ICMS. E aí, no Simples Nacional, você não se credita. Ou seja, no Simples Nacional, o ICMS ele é um custo, você não toma crédito. Então, essa é a principal dica que você vai ter aqui no comércio tem que fazer conta. Esse valor de ICMS que você não se acredita, vale a pena se manter no Simples? E a minha dica também perceba, quando você estiver saindo ali, indo para faixa 2, faixa 3, já tem que fazer conta. Porque às vezes o seu produto, ele goza da substituição tributária, ele goza de uma isenção tributária do ICMS, então você tem que fazer conta mesmo. Vem cá, esse mês, se eu estivesse fora do Simples, esse crédito que eu posso tomar de ICMS, quanto isso me daria? Quanto custaria isso para mim? E é esse cálculo, é essa forma objetiva que leva você a tomar a decisão. E não só porque o Simples é mais simples ou o Simples é mais barato. Não, nem sempre o Simples é mais barato. E simples, de simples, como eu já falei, só tem o nome. Se esse conteúdo fez sentido para você, cara, compartilha, deixa aqui o seu like e não esquece de se inscrever no nosso canal. Tchau!